Boa tarde, pessoal aí do 7º ano. Depois de um feriado prolongado, vamos a mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez, nós estamos corrigindo as atividades referentes ao bloco número 12, continuando um pouquinho falando sobre a Revolução Industrial, Então, nós vimos no bloco 11 um pouquinho sobre a Revolução Industrial e agora uma continuação. Então, nós vamos começar o estudo de hoje com a leitura deste texto. Prestem bastante atenção, porque é um texto bem esclarecedor, E ele vai nos ajudar aí na resolução das atividades aí do bloco 12, ok? Então, o título do texto: Trabalho na Terceira Revolução Industrial. Vamos à leitura. A terceira etapa desse processo de transformação nos meios e modos de produção iniciou-se na segunda metade do século XX e ainda está em curso. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, caracteriza-se pelos avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, pelo surgimento e rápida expansão da informática e da automação, além do desenvolvimento da engenharia robótica. Essa nova configuração estabeleceu profundas transformações no mundo de trabalho. Então, a gente viu aí nesse primeiro parágrafo que a terceira revolução industrial, ela está bem ligada às tecnologias, Vamos aí continuando. Nas etapas anteriores das produções industriais, observava-se uma crescente substituição do homem pela máquina no processo produtivo, tornando o indivíduo apenas um apêndice, ou seja, um operador de um maquinário cada vez mais amplo e complexo. No atual momento, essa situação ganhou novas e maiores proporções, na medida em que, junto ao maquinário e às novas tecnologias, a informática passou também a atuar. O ser humano passou a ser substituído não apenas pela mecânica, mas também por softwares, que são programas de computador, que, em muitos casos, passaram a gerir a produção fábrica, ou seja, produção das fábricas. Outro aspecto das transformações no mundo do trabalho ao longo da terceira revolução industrial também está ligado à questão espacial, entre o campo e a cidade. Ocorreu intensa mecanização dos meios rurais e está ligado à questão e o desenvolvimento de técnicas e mecanismos agrícolas que propiciaram um grande desemprego neste meio, o que contribuiu para a intensificação do êxodo rural. Lembrando que êxodo rural é uma migração em massa do campo, da população do campo para a cidade. O trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural, passou a ser exigido muito mais em sua qualificação técnica, uma vez que a operação das novas tecnologias exige determinados conhecimentos específicos que não podem ser utilizados por um profissional que não possui uma determinada formação. Tal contexto contribui para a emergência da contradição, aumento do número de empregos e aumento do número de desempregados, uma vez que a massa de trabalhadores que não consegue se adequar às novas condições de trabalho não alcança oportunidades. Então, vamos refletir, sobre o que falou aí nesse segundo e terceiro parágrafo, Houve um período onde, na terceira revolução, onde a intensificação do êxodo rural foi muito grande. Muitas pessoas saíram do campo para a cidade. Um dos fatores que contribuiu, como citado aí no texto, foi o avanço, o desenvolvimento da tecnologia, ou seja, os maquinários, O que acontecia antigamente? Principalmente na época de colheita, na época de plantar. Muitos trabalhadores se locomoviam, se deslocavam da sua cidade ou da sua residência, próximo ou às vezes até longe, para trabalhar na plantação, na colheita. Por quê? Tudo era feito de forma manual. Aí começou a vir a tecnologia, Aí começaram a desenvolver tratores muito eficientes, muito produtivos, que fazia o trabalho
que o homem fazia, né, o braçal, aquele trabalhador rural, fazia o mesmo trabalho de uma forma bem mais rápida, né? São equipamentos de altíssimo custo, né? Tem máquinas que chegam a mais de R$ 1 milhão, porém, são máquinas, né, que substituem milhares de trabalhadores. Então, geralmente, os agricultores, eles preferem adquirir essas máquinas, né, porque além de aumentar a sua produção, ele consegue fazer mais rápido, né? Tanto o plantio como a colheita. Então, esses trabalhadores que trabalhavam, eles acabaram ficando sem o emprego, né? Sem aquele emprego gerado no campo. E só que aí, ao mesmo tempo, precisava de trabalhadores para operar as máquinas. Só que esses trabalhadores, eles tinham que ser trabalhadores especializados. Então, surgiram novas profissões, né, como por exemplo os motoristas desses tratores, né, esses operários, e tiraram outras profissões, né, como aquelas profissões dos trabalhadores rurais, né. Então ficou mais pessoas desempregadas, sendo que há novas profissões, novas possibilidades. Só que essas possibilidades, essas profissões, elas precisam de uma especialização, ok? Um investimento maior, um estudo maior, um preparo maior. Então, o que aconteceu com esses trabalhadores que perderam seu trabalho, perderam seu espaço? Eles migraram para as cidades, né, em busca de emprego aí, principalmente nas indústrias, né, nas fábricas. Então, a mesma coisa aconteceu nas cidades também, né? Lá na primeira Revolução Industrial. Então, o trabalho era feito, a produção era feita de forma artesanal, né, manual. À medida que vieram as máquinas, as pessoas perderam seus espaços. Mas após algum tempo, elas conseguiram, né, o seu emprego, porém, né, necessitava de um preparo, necessitava de qualificação, porque eles precisavam, né, se qualificar para operar as máquinas, ok? Acho que deu para entender mais ou menos. Então, vamos lá ao finalzinho do texto. Como resultado, há um crescimento na geração de emprego nos setores informais, onde não há leis e direitos trabalhistas, tendo em vista que esse setor se caracteriza pela sua desregulamentação e pela ausência de uma hierarquia organizada de trabalho, né? Ou seja, mais trabalhadores informais, né? Mais trabalhadores terceirizados, né? Justamente o terceirizado por não exigir aí uma mão de obra mais qualificada. Então, vamos às atividades. 1. Assinale quais dos procedimentos abaixo mencionados não fazem parte dos avanços produzidos pela terceira Revolução Industrial. Lembrando que a terceira Revolução Industrial, né, também é chamada de Revolução Técnico-Informacional, é uma revolução onde faz muito presente a tecnologia. A letra A tem a biotecnologia. A biotecnologia é uma descoberta recente, né, e demanda a tecnologia. Então, essa com certeza faz parte da terceira Revolução Industrial. Na B, automação industrial. As indústrias, né, de automação também, elas surgiram, né, após um desenvolvimento aí da tecnologia. Então, essa também faz parte da terceira Revolução Industrial. Uso de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, né, são, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, onde o carvão era lá o responsável, né, pelo desenvolvimento, pela geração de energia, né? Então, na primeira Revolução Industrial já fazia uso de combustíveis fósseis. Então, não é uma característica própria da terceira Revolução Industrial. E a robótica aí, na letra D, com certeza faz parte aí da terceira Revolução Industrial. Então, vocês vão marcar aí a letra C, ok? É aquela que não faz parte dos avanços produzidos pela terceira Revolução Industrial. Na 2, leia a tirinha a seguir.
um homem, né, chega aí em uma mulher, parece uma loja, né, parece que a mulher está do outro lado do balcão, e ele fala para ela: meu laptop tem 8 gigas de memória. Em meu smartphone, posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. Aí a mulher responde, né? E aí, quanto cabe na sua cabeça, né? E ele responde: umas 3 ideias mequetrefes e olhe lá. Então, o homem hoje trocou tudo pelo computador, todas as informações que ele necessita, né? Ele armazena. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, a gente não precisa ficar decorando tudo, né? Gravando tudo. Número de telefone, por exemplo, né? Quando não tinha tecnologia. Aliás, quando não tinha tecnologia, né? Nem tinha número de telefone. Mas quando era aqueles telefones bem antigos, né, que não demandava. Pensa você gravar aquele tanto de telefone. Então a gente armazena tudo no celular, né? E outras informações também, né? Quando era na época só do telefone fixo, como que a gente fazia para gravar aquela quantidade de telefone fixo, né? Hoje em dia a gente tem aí o celular, né? E várias outras coisas aí que a gente guarda no celular, arquiva aí, né, no nosso e-mail, né, na nuvem aí, como eles falam. Eu não sei utilizar a nuvem, mas eu sei que ela é muito útil para gravar e guardar informações aí, né? Eu sei que muita gente utiliza tudo. Fotos, né? Pensa, antigamente a gente tirava foto, né? E se a gente quisesse ter aquela foto por algum tempo, a gente tinha que ir lá e revelar. Hoje em dia a gente grava tudo, né, num pendrive ou na memória do computador, né? Todas aquelas fotos. Por isso que hoje em dia as pessoas tiram tantas fotos, selfies, né? Porque o armazenamento dessas fotos é bem mais possível hoje, né? Antigamente você comprava um filme e tinha uma quantidade limitada, né, de fotos. Por exemplo, você só podia tirar 12 fotos, né? Você comprava o filme, tinha que pagar para revelar. Hoje já tá bem mais fácil, né? Então, apenas alguns exemplos aí que eu citei para vocês. A tirinha reproduz uma crítica recorrente direcionada aos impactos gerados pela terceira revolução industrial, dos quais podemos analisar a expressiva capacidade de memória dos aparelhos industrializados, b, a superioridade do desempenho dos produtos face à capacidade urbana, c, o processo de substituição do homem pela máquina no campo produtivo rural, industrial, ou d, o processo de substituição do homem pela máquina no campo produtivo industrial. Então, aí está falando da expressiva capacidade de memória, né, dos aparelhos industrializados. Então, a gente pode marcar aí letra A, ok? Vamos aí a número 3. Sobre as empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou globais, selecione a única característica incorreta, né? Domínio, lembrando que as empresas multinacionais ou transnacionais são aquelas grandes empresas que possuem filiais em outros países, né? Citando aqui alguns exemplos: a Coca-Cola, a Apple, a Ford, né? Volkswagen no setor automotivo, né? Samsung, LG, Nike, Adidas, né? Então vamos lá. Qual que é a incorreta, né? Uma característica incorreta. Possui o domínio de tecnologias avançadas? Sim, né? Tem o domínio das tecnologias avançadas. Tem a descentralização industrial, ou seja, essas indústrias, né? Elas estão descentralizadas, né? A C, procura por mão de obra barata, a gente viu que sim, né? Muitas vezes eles até fazem filiais de forma estratégia em países
com a mão de obra mais barata, né? Como é o caso da África, da China, do Brasil também. Descentralização científica e administrativa. Então, nessa questão aí na letra D, né, onde fala descentralização científica e administrativa, essa é a alternativa incorreta, porque as multinacionais, né, elas procuram cada vez mais uma administração mais centrada, né, e os meios científicos também mais centralizados. Então, a gente pode marcar aí letra D, ok? Na questão número 4. Quais são as principais características da Revolução Industrial? Eu citei para vocês, né, no começo desse vídeo e também tem lá no começo desse texto, né? Grandes características, né, é a informatização, né, os meios aí científicos, informacionais, o avanço no sistema de telecomunicação e transporte, a rápida expansão da informática, né? Todos esses, o surgimento da engenharia e da robótica. Então, todos esses aí cabem nessa resposta. Na número 5. Quais foram os reflexos da terceira revolução industrial no campo? Como eu já citei para vocês, né, a terceira revolução trouxe os avanços tecnológicos, o maquinário que substituiu, consequentemente, os trabalhadores rurais, né? Então, as máquinas substituíram os trabalhadores rurais, o que levou aí ao êxodo rural, que foi uma migração das pessoas que trabalhavam no campo para a cidade, justamente porque não tinham mais emprego no campo, ok? Na número 6, de acordo com o texto, o que ocorreu com a situação do trabalho e dos trabalhadores sobre a ocorrência desse sistema? Como eu citei no texto, os trabalhadores, eles, como mudou, né, mudou a tecnologia, mudou os aparelhos, mudou o maquinário, né, então, os trabalhadores, eles tiveram que se especializar. Então, os trabalhadores, eles tiveram que buscar a especialização para a área desejada, né, além de ter ocasionado aí o grande desemprego, né, porque muitos desses trabalhadores foram substituídos por máquinas, né, que faziam o trabalho humano, o trabalho braçal. Então, houve muito desemprego, né, e os trabalhadores tiveram que se especializar mais, se quisessem realmente continuar, né, naquele determinado ramo de trabalho, ok? Então, foi essa correção de hoje, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Tchau, tchau!